Boa noite quem nos ouve, boa noite, pessoal, os amigos vereadores, a presidência. Falar por último é difícil, né? Todo mundo já falou quase tudo. Fica pouca coisa para falar, né, vereador Simeone? Se eu tivesse vindo aqui para criticar, seria mais fácil. Mas para... eu queria falar um pouco sobre os comissionados também, né? É um dado interessante. O número de comissionado em Araraquara não aumentou. É o mesmo. Talvez por isso, tá? Aí é uma questão de competência, porque você sabe, quando você vai dar aumento para funcionário, quando você vai dar aumento de ticket, quando você vai dar aumento, quem é a primeira pessoa que o prefeito chama? Você que é o líder do governo, boi. Secretário da Fazenda. Então, normalmente, é o secretário da Fazenda que dá o toque para o prefeito para dizer, olha, eu tenho tanto de verba, é tanto que eu posso gastar, é assim que eu posso dar o aumento, é sempre assim. Eu, por exemplo, em casa, no meu tempo, quando eu era casado, eu chamava a mulher, né? Falava, quanto que eu posso gastar? Então, a gente tem que sempre perguntar para alguém. Então, talvez por isso que houve, talvez por outras prioridades, que cada governo tem a sua prioridade. Eu acho que você só consegue ter um governo de sucesso quando você tem em cargos importantes, em cargos de confiança, pessoas que pensam como você, quando você faz uma agenda de governo, tá? E que te ajudam a cumprir. Ninguém faz nada sozinho. E é lógico que como que você vai pôr para te ajudar a fazer uma pessoa que não comunga das suas ideias e que não pensa como você? Então, esse cuidado é muito importante. Então, como hoje o prefeito Marcelo falou muito bem na reunião, o sucesso não é dele, é também dele. Tá? O sucesso é de pouquinho de todos nós que estamos tentando fazer o melhor pela nossa cidade, lutar pela nossa cidade. E aí, é muito fácil falar mal de funcionário comissionado, como se essa pessoa estivesse lá sem fazer nada. Ao contrário, hoje a gente vê, são os que mais são cobrados. Todo dia eles têm que mostrar serviço. Tá? E, tanto nesse governo como no outro governo, tá? Eu acho que são pessoas que atuaram bem e que merecem, no mínimo, respeito. No mínimo, respeito. Como bem falou o Boi. Então, temos muitas coisas ainda. Tem um caminho longo para ser feito. Ainda faltam 2 anos e meio de governo. E a gente tem muitas coisas por fazer. E a gente não pode ser paralisado por determinadas críticas de pessoas que não querem, de repente, ver o nosso sucesso. O nosso sucesso é o sucesso da nossa cidade. Tá? Das pessoas que realmente gostam de Araraquara. Então, e interessante, né? Como as coisas mudam. Hoje, eu fiquei surpreendido quando eu tive... Ô, líder, por favor, me corrija se eu estiver errado. Houve um relatório sobre uma reunião feita com o Sismar hoje. Às vezes a gente entende errado. Parece que o Sismar achou que o aumento de 12% na Câmara era exagerado e que os vereadores fizeram muito bem em rejeitá-lo. Parece que foi isso a informação que nós recebemos. Interessante, interessante. Um dado para ser colocado. Isso na reunião de ontem com o prefeito. E o aumento de 12% dado aqui e proposto era exagerado. E que foi muito bem rejeitado. Interessante, interessante. Quanto à gota, falar da gota, eu estou cansado de falar da gota, viu? É porque a gente, eu vejo a gota, eu vejo como médico. A gente vê como médico e a gente que atua diretamente com o paciente, encarando os pacientes, vendo a ansiedade das pessoas, ainda mais na hora do nascimento de um filho, como a grande maioria de vocês que estão aí tem filhos, como é importante ter um filho,
como a gente... Pô, se a gente como pai, como homem se realiza, você imagine a mãe, que carregou ali 9 meses, a insegurança daqueles últimos dias. Então a gente se preocupa muito com a qualidade técnica, com a qualidade, com os dados ali do atendimento. Então, e a gente vive esse problema. Tá? Hoje é difícil você montar uma equipe como a gente tem de enfermeiras obstétricas na Gota. Não existe nenhum hospital regional na região que tenha uma equipe de enfermeira obstétrica como tem a Gota hoje. Tá? Temos obstetras competentes? Temos. Mas eles são extremamente auxiliados por essa equipe de enfermeiras obstétricas. Uma excelente... Tá? E a grande preocupação nossa é com a queda dessa qualidade. Que isso, sim, vai afetar diretamente a qualidade que a gente vai dar à nossa população. Isso me preocupa. Isso me preocupa como médico. Tá? Porque a gente está ali na boca do lobo. Quer dizer, um erro cometido ali, não importa se foi pelo médico, se foi pela técnica, se foi por alguém. Na hora de nascimento de uma criança, é um erro para toda a vida. E dificilmente ele vai ser corrigido. E aí, começa a procura pelos culpados. Né? Quem é o culpado? Quem é que está falando? Tá? Quem mandou fazer ou quem fez? É muito fácil falar, eu quero desse jeito. Eu quero ver assumir a responsabilidade por querer desse jeito. Então, sei lá, continuo. Nesse ponto eu concordo com o presidente. Eu acho que, como você disse várias vezes aqui, eu acho que a maior obra do Marcelo foi a gota de leite. Tá? Foi a reativação dela. E acho que isso é um marco da história. E olha, nós já estamos com 3.000 partos, com mais de 3.000 nascimentos. Em 3 anos. Por isso que eu fico preocupado quando uma autoridade competente, quando uma autoridade que deveria guardar determinadas proporções vai a um jornal e diz, uma pessoa que devia ser isenta, totalmente isenta, vai ao jornal e diz que o hospital foi eleitoreiro. Mais um minuto, presidente. Tá? Isso me preocupa. Isso, tá? Determinadas palavras jamais poderiam sair de determinadas bocas. A pessoa poderia pensar, mas não poderia falar. Mostra tendencionismo. Claro. Tá? São coisas que não deveriam acontecer. Não se pode, pessoas que estão colocadas em cargos de julgamento, emitir opiniões desse tipo. Isso é grave. Isso é muito grave. Boa noite.